Nós vamos fazer uma dinâmica bem tranquila, que vai ser mesmo para esse destravar assim, de falar com a autoridade, para pegar ali a energia e entender que todos nós podemos falar, nós podemos comunicar, a gente já entendeu que tem sotaques, tem gírias, isso não é erro de português. Claro que é bom a gente falar correto o português, mas não ter que andar num padrão que não existe, o povo criou aí que tem que falar perfeitinho. Quem fica corrigindo também os outros, gente, a maioria não fala em lugar nenhum, pode saber, tá? Quem... A maioria... não, é que nem eu... no início eu falei, se você vai falar para um público, você tem que falar a linguagem daquele público. A gente vai falar sobre isso aqui. Porém, você não quer entrar num padrão que criaram, mas o padrão seu. Eu quero falar mais descolado, eu quero... Fala. Não, eu quero falar mais formal, fala. Mas desde que você não fique robótico, porque senão ninguém vai querer te ouvir. Aquele negócio que fica muito gente, então, porque assim, que não sei o quê, ninguém vai falar, ai meu Deus, essa mulher tá travada, tá congelada. Tá lendo algum papel aí, tem alguma coisa estranha. Então, eu tenho uma voz poderosa, nós vamos começar. E nós vamos falar todo mundo junto. Eu tenho uma voz poderosa, mas nós vamos falar pro povo que estiver lá do outro lado do hub, falar assim, o que aconteceu lá, gente? Povo doido! Você entendeu? O povo vai falar assim, gente, o que tá acontecendo? Então, nós vamos ter muito exercício, viu? Esse aqui é só o primeirinho, só assim, basiquinho. A gente vai ter exercício até o final do dia. A gente já começou com 1 hora de atraso aí, então vamos recompensar. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho uma voz poderosa e eu quero que cada um repete, depois nós vamos fazer junto. Tá. Eu tenho uma voz poderosa. 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 Tem mesmo? Eu tenho uma voz poderosa. Eu tenho uma voz poderosa. Eu tenho uma voz poderosa. Agora juntos. Eu tenho uma voz poderosa. Pra ensaio foi ótimo, né? Então vamos agora de novo, vamos puxar aquela... Agora vamos treinar a respiração. Agora, 1, 2, 3 e... Eu tenho uma voz poderosa! Palmas pra nós, gente. Gente, tem uma voz poderosa. Pode passar, Jonathan. Pode sentar. Fica à vontade. As meninas que chegou agora, eu falei... Prova de fogo já passou. Gente, anotem. Se vocês não trouxeram caderno, anota nas notinhas do celular, mas não deixem de anotar, tirar foto que seja. Eu posso sugerir algo? Uhum. Você podia fazer um grupinho pro nosso Nós vamos fazer. Nós já vamos fazer. Não, porque depois pra gente ficar... Não, no final nós vamos fazer um grupo. Gente, tá tendo um outro evento ali e passou tipo umas 10 pessoas, o Lucas viu. Não acredito que esse evento é hoje, não sei o quê. Então eu acho que eu vou fazer uma segunda edição, vou mudar, vou trazer coisas novas e vou fazer uma segunda edição pro pessoal que queria participar e não pôde, porque o deles lá não pode faltar. É algo que eles... do top. Então, assim, eles não podiam faltar. Eu falei, não, então eu vou tentar fazer uma segunda edição, tô avisando vocês agora. Então, assim que eu for lançar, eu vou fazer o grupo pra gente estar interagindo, eu quero estar mandando dicas ali ao longo dos dias. Dúvidas que vocês tiverem, pergunta. Porque quem pergunta, cresce. Se a gente não pergunta, a gente não vai saber. Então, tá com alguma dúvida? Larissa, mas eu continuo travada, e aí? Continue isso. Não vai acontecer aqui, gente, tá repreendido já, esse negócio. O segundo passo é a postura e expressão corporal. Aqui eu coloquei assim, a comunicação vai além das palavras, expressão facial, gesto e postura determinam a autoridade. Eu falei assim que começou, né, sobre isso. Por quê? Se você não quer passar nenhuma informação, se eu chegasse aqui e eu tivesse de moletom, sentado assim com o tenisão, falando, gente, pois é, o negócio é o seguinte, entendeu? Vocês iam falar assim, essa menina doida aí, gente, de onde que ela tirou que ela dá aula de autoridade? Vou contar uma historinha pra vocês. Eu fui levar um sobrinho meu numa médica pra fazer uma consulta. E ele não tava bem e tudo, e eu tô lá esperando. E aí vinha uma mulher assim no corredor e ela voltava, e ela vinha de novo no corredor e voltava, e nada de ninguém me chamar. Até que eu falei assim, gente, vou ter que procurar descobrir o que tá acontecendo. Aí eu vi ela vindo de novo e falei, moça, eu preciso de ajuda, tem horas que eu tô aqui, ninguém chama. Aí ela, é do Diego? Eu falei, sim, é ele. Aí eu vim várias vezes aqui, você também não falou nada? Eu falei, mas então, eu tô esperando a médica pra atender, só eu a médica. Gente, ela tava com um vestido aqui no pé, assim, cheio de babadão, umas 2 bolsas assim trançadas, aquelas bolsas de cordinha, negócio no cabelo pra todo canto assim de tereré, umas 300 pulseiras nos 2 braços, tipo meia cigana, e aquela sandalinha de enfiar o pé assim, não, aquela de couro, eu mesma, a médica. Aí eu, é sério, falei pra ela, eu não aguentei. Aí ela, sim, eu falei, não tem problema, não tem preconceito, sabe? Mas assim, é porque eu vi você várias vezes, eu não imaginei que você era médica. Aí ela, só porque eu não tô de blazer? Eu falei, não é só por isso, porque... Não, nem de jaleco, eu achava que era uma fantasia, gente, não parecia.
Ela era hippie e assim, bem descoladona. A unhona dela tava, tipo, com preto só na metade. Tipo, o esmalte ela passou só na metade dos dedos, um monte de anelzão com negoção assim. E eu falei, não imaginei que ela era médica. Tem problema ela ser uma médica assim? Não tem, só que ela não tá passando a imagem de médica. Eu não achei que ela era médica. Eu vi ela várias vezes. Eu falei, doutora, eu te vi várias vezes. Aí depois eu ri lá dentro, falei pra ela, falei, realmente, ela falou, acontece. O pessoal chega aqui e fala, quero saber se você é médica mesmo. Duvido, eu tenho que mostrar o diploma, eu já prego tudo aqui, ó, porque eles não acreditam. Eu falei assim, tá tudo bem? Ela, tá, tô nem aí, eu sou. Mas aí é importante. O que acontece? Sempre vai ser sobre a mensagem que você quer passar. Sempre, sempre, sempre foca nisso, porque aí vocês vão ficar com menos receio. Qual a mensagem que eu quero passar? Eu quero passar que eu sou a melhor professora que existe. Eu quero que saia notícia que a professora veio trabalhar de jaleca e que ela fala tão bem que eu quero viralizar. Eu quero que os alunos venham me procurar, falar, professora, eu quero uma aula com você em particular porque você é diferente. É isso que você quer passar? Gente, é sobre o que a gente quer passar. Sempre vai ser. Então, tipo assim, vai ter perseguição de todo jeito. Se você fala bem, se veste bem, tá com público enorme, vai ter. Se você fala bem, se veste mal, vai ter crítica. A crítica vai estar sempre, 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 sempre. Até hoje tem gente que às vezes fala, não fala isso. Às vezes eu uso uns bordão, eu trabalho com mulheres. Então eu tenho lá a Casa das Mulheres. Aí eu falo rainhas, né, com elas. Não fala rainha não, porque já tem outra pessoa que fala. Falei, gente, mas ela criou a rainha? Não, já tem outra que fala, você não pode falar. Eu falei, meu Deus. Eu não, e eu sempre sou assim, muito tranquila. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou muito tranquila. Eu sempre tento levar, olha, eu entendo o seu ponto de vista, que já tem alguém que fala. Eu não estou copiando ela, até porque rainha, né, já existe. Mas assim, sem ser deselegante, né, gente? Mas tem coisa que não dá. Então assim... Que ela criou, existia e ela se E ela usou, então tipo assim, vai ter gente que vai criticar tudo. Sua roupa, seu jeito, tudo tá errado. Mas ninguém, às vezes, vai chegar e vai querer te corrigir algo construtivo. Tem, mas a maioria não. Então, ficar muito atento com as pessoas que vêm, os elogios também, né, Lucas? Porque vem muito elogio. Você tá falando muito bem, você tá falando muito bem, você tá falando muito bem, não vou melhorar, vou continuar assim. Ah, tá ótimo desse jeito. Cheguei até aqui, já tá bom, não vou passar daqui, porque tá todo mundo falando que tá bom. Não, aí então, crítica e elogio, joga no lixo, coloca numa caixinha, porque não vai adiantar muita coisa. Então aqui, postura e expressão corporal. Eu vou pedir para vocês pegar o celular de vocês. A gente vai ter muito exercício, hein? Você já fica preparado aí para falar muito hoje. O exercício, o espelho da autoridade. O que acontece? A expressão corporal, tanto do gesto, a gente tem que ter muito cuidado. Porque se você faz isso aqui, você pode passar a sensação de que você está em domínio, né, do que você está falando. Mas aí se você vai virando, pode virar outras coisas muito feias. Então você tem que ter muito cuidado com os gestos que você faz. A pessoa está falando, o pessoal usa muito pinça, né? Quando você vai falar um ponto específico, você vai e faz assim, até no vídeo isso é ótimo você usar. Estamos falando aqui do curso de oratória, fale com autoridade. Então a pessoa vai dar ênfase ali na autoridade, que eu pensei. Só que aí você continua falando, que a gente esquece, vai fazendo. Aí vai ficando um ok, vai virando outras coisas. Então tem que ter muito cuidado com o gesto. Porque o gesto pode ser ótimo, vai te ajudar e pode te atrapalhar. Então o excesso de gesto, até para conversar com uma pessoa. Às vezes você tá conversando, você tá assim na pessoa, né? Goiano tem muitas manias, mineiro, e pega na pessoa, e pega na pessoa, e pega na pessoa. Tem muito, então a gente tem que se controlar, gente. Muito com os braços, eu tenho muito. Eu tenho hora que eu tô falando, aí eu começo, aí eu seguro minha mão. Sem bolsa a gente coloca assim, dá uma, né? Porque se você coloca a mão no bolso também demais, você fica parecendo que você tá muito... tá. A pessoa tá se achando, tá muito chata, tá, sei lá. Então a mão no bolso tem que ter muito cuidado. Mas às vezes você tá gesticulando demais, vai trabalhando sua mente. Ei, calma, segura um pouquinho. É igual a fala, tá falando muito... Respira, porque o silêncio também fala, lembra? Se a gente cala e dá tudo certo. Por que a gente vai gravar e fica assim? É o perfeccionismo, né? Tem que estar perfeito meu cabelo, porque alguém tá vendo. Tem ninguém vendo isso, gente. Eu tenho um colega que ele grava muito falando sobre oratória, ele tá com a roupa do avesso, ele começa de jeito, com a roupa do avesso, o cabelo dele tá alguma coisa assim negociada, aí tem alguma coisa aqui atrás assim bizarra, tipo de cabeça pra baixo, aí ele começa a gravar de boa, você nem presta atenção nisso. Quando ele fala assim, você nem viu, né, que meu cabelo aqui tava assim, né? Você não viu que minha roupa também tava do avesso, e você não viu o quadro aqui atrás de cabeça pra baixo? Porque ninguém vê, quem vê é a gente. Então assim, a gente vê alguma coisa, a gente quer ficar muito... Eu vi que vocês os gravaram bem, né?
Olha, tal, estou aqui no evento, assim, taranã, bem, vou manter, não posso sair desse quadrado, porque se eu sair daqui pode acontecer alguma coisa. Vou ficar quietinha. O Lucas já queria andar, por quê? Porque ele gosta de gesticular. Por que ele queria gravar andando? Porque quando você tá andando, você não precisa. Não precisa editar, né? Relaxa também. Então, ele iria relaxar mais andando. Aqui nós é mais controladora. Sim, então quando você tá andando, você que é muito agitado, é bom gravar andando. Porque você perde esse negócio de euforia, porque você já tá andando, você já tá fazendo alguma coisa. Seu cérebro já entendeu que ele tem que andar, ele tem que tomar cuidado pra bater em alguém, pra vir alguma coisa. Então você já tá pensando nisso. Quem tem um pensamento muito acelerado, se fizer duas coisas, então, já ajuda. Eu vi que me ajudou muito gravar andando. Eu fui corretora de imóveis em Brasília. Quando era para atender o cliente, eu treinava o pessoal, eu falava, não atende sentado. Tinha gente que atendia, oi, sei o que, eu falava, gente, ninguém quer comprar imóvel com você desse jeito? Oi, não, sim, não, mas eu tô empolgada. Não, ninguém empolga assim. Anda, levanta, dá um pulo na cadeira assim, oi, meu amigo, tudo bem? Boa tarde, Bruna. Bruna, tava esperando sua ligação, a pessoa fala assim, meu Deus, Bruna, tá com certeza esperando. Tenho certeza, ninguém duvida. Por quê? Porque a pessoa atendeu na emoção, já tá andando. Porque quando você anda, você trabalha, né, sua respiração. Então, você vai mostrar ali mais emoção na sua fala. Então, vocês duas falaram bem, agora é só, né, tudo é treinamento, é aperfeiçoamento. Mara, pelo amor de Deus. A Mara falou super bem, Mara não gesticulou, foi muito bem mesmo. Parabéns, falou muito bem. Joana, falou bem, tu tá aqui, né, muito bonito. E as meninas observou que você ficou mexendo no cabelo. Então, isso aí vai ser, conforme você vai fazendo. A gente vai falar muito sobre isso aqui ainda, isso aí é o de menos. O importante é que você já venceu, você já conseguiu gravar e você tá tentando. Então, tudo é você dar o primeiro passo. Quando foi me gravar a primeira vez na internet, eu falei, ai gente, que saco, nem gosto dessas coisas, que eu nunca gostei, não tem nem TikTok. Eu gravo muito pro Instagram. Às vezes eu gravava um, aí daqui um mês eu gravava outro. Aí o pessoal falava, e aí, você parou? Eu, sim, tipo, normal. Não, você tem que continuar. Hoje eu gravo com mais constância, eu comecei a gravar com mais constância, mas assim, pra mim, sempre eu gostei disso aqui. Conversar com o pessoal. Tive a dificuldade, perguntei até se ele falava na igreja, por quê? Porque eu prego muito. Então, como eu vou pra igreja pra pregar, aí você vem falar pra público, gente, eu passei vergonha, aqui começa a cerimônia. Igual, por exemplo, eu nunca mudei o que eu ia falar, tipo assim, vou falar sobre inteligência emocional, vou falar sobre inteligência emocional, pode ter certeza. O que me pega muito às vezes, é o impulso. Aí eu tava de mestre de cerimônia, teve um grande evento aqui, não sei se vocês soubem do Alchemy X, que foi com o Túlio Vitti. Eu tava de mestre de cerimônia, você participou? Ainda bem que você ia lembrar na hora e ia rir de mim. Eu fui a mestre de cerimônia, que fala, agora nós vamos receber fulano e tarará, e tem que estar com a energia aqui. Aí eu, tá ótimo, né? E tava assim, bastante gente, câmera ao redor do negócio tudo, aquele trem todo, e eu, vai ser fácil. Aí chegaram em mim e falou assim, mas não é um culto, não é um evento religioso, então o mínimo possível que você puder falar, eu falei, não, vou abrir normal, não vou falar nada, gente, ixi, nada a ver, né? Aí, gente, o negócio disse que não era religioso, de repente, a menina cantou um louvor lá, e o povo começou a chorar, e aquele negócio, aí eu peguei o microfone, você vai entrar, a hora que ela terminar, você já entra. Como que eu entrei? Seja bem, gente, que coisa boa. Não, glória a Deus, gente. E aí, depois que eu dei, aí eu fiz assim, eu mesma comigo mesma. Aí eu, gente, mas não tem como dar glória a Deus com um louvor desse, não. No caso, não é nenhum tipo de... Então foi assim. Foi o que aconteceu. É o contexto aí. Se fosse na igreja, eu ia entrar assim, dando glória a Deus, porque foi lindo. E eu fiquei assim com o microfone esperando me entrar, e a menina no mistério lá louvando, e aí o povo chorando, e eu falei, gente, falaram que não era. E aí começou a mover, né? Alguma coisa, não era. Afinal, tipo, a pessoa faz tudo isso pra vender curso, aí é estranho. E aí ele não ficou sabendo. Boa, boa. E aí eu tô lá assim, eu falei assim, gente, esse negócio aqui é sim, mãe. E aí, tipo, esqueci já do que tinha me falado quando eu dei glória a Deus lá gritando, que eu... Aí todo mundo, amém. Eu falei, gente, tô no ambiente certo, que isso? Me falaram errado, informação equivocada. Mas realmente foi a informação equivocada que me passaram. O evento era assim, cristão. E assim, o que acontece? É você saber com o público o que você tá falando e o que você tá falando. Porque não adianta você chegar e frustrar o público. Vamos supor, eu faço muita coisa, gente. Então, às vezes eu vou falar algumas coisas que eu faço, você vai falar, mas que aleatório. Eu falo muito como público de rua. E em Brasília eu fazia o serviço de missão de ruas. Então, a gente falava com o pessoal
que tava em situação de rua há mais de 10 anos, pessoas que às vezes não conversam com ninguém há muito tempo. Dava pra mim chegar lá vestida assim, conversar com eles, eles vão me ouvir? Nunca. Mas é nunca. Você chega lá vestida, ele te olha assim de cima e embaixo e fala, nem te olha. Eu passava às vezes pra ir trabalhar, falava com eles não me cumprimentavam. Quando eu chegava lá pra fazer a missão, que eu chegava de tênis, moletom, com a camiseta da missão, pô, Larissa, que eu falava, eu passei por você ontem, falei com você, e você nem me respondeu. Falou comigo, não. Eles nem olham. Então, tipo assim, tem toda a forma de falar. E quando eu chegava lá pra falar com eles, era outra linguagem. Entendeu? Eu não ia chegar lá toda formal, igual eu falava como corretora, como repórter, eles não iam me ouvir também. Muito, deixa eu passar aqui pro próximo. Tudo é questão da ambiência também, de onde você tá e com quem você tá falando. Isso aí é fundamental. O terceiro passo é a dicção e a articulação. A gente já tá falando desde o início sobre isso, né? Uma boa comunicação exige clareza na pronúncia. Tem alguns exercícios que a gente faz. Por quê? Porque se eu falo muito baixo e aí você tem que ficar tentando ouvir o que eu tô falando, vai ficar chato. Já viu quando a pessoa tá assim, você fica assim, levanta o microfone, alguém aumenta o microfone do fulano, que a pessoa começa a falar, ela vai diminuindo o tom, vai diminuindo, ela vai ficando com preguiça, ela vai falando, você vai dando uma nervoso, que você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Ou então, a pessoa que tá falando gritando quase. Aí ela fala assim, agora eu vou chamar aqui fulano pra vir falar aqui tal coisa, sei lá. É um evento de mulheres, qualquer coisa, ou de estética. A pessoa que tava falando tava com energia aqui, a outra... Não, porque essa luminária tá me dando dor de cabeça. Quer que feche uns de cá? Deixa eu fechar esse também. Mas pode colocar. Já, disse demais. Deu uma melhoradinha? É mais o lado de cá, ó. É esse? Ô, gente, desculpa aí. Não, é o reflexo mesmo. Doendo lá dentro do cérebro. Melhorou. Melhorou? Eu tava dentro de óculos ali porque tava dando a mesma claridade. Não, então, o que acontece? Voltando, né? Quando você não tem clareza na fala, às vezes está falando muito baixo e vai incomodar as pessoas que estão te ouvindo. Então a gente tem que trabalhar isso, é com treino. Não adianta querer falar bem, sem treinar, sem manter a respiração, porque você vai falar... Aí chega, aí gente, fui pega desprevenida, aí eu nem sei o que eu vou falar, acabou, morreu já, ninguém nem quer saber mais. A hora que você falou isso, já acabou. Né? Na igreja a gente vê muito, os meninos aí, a gente vê muito, o Lucas prega na igreja, ele sabe. Ai, fui pego desprevenido, não sei nem o que eu vou falar. Eu falo, Senhor, como assim? Né? Você nunca é pego desprevenido. Se alguém te chamou para falar de um assunto, é porque sabe que você sabe desse assunto. E por mais que você não sabia que você ia falar desse assunto, esteja preparado. Trabalho na área da administração. Falando de dicção, eu tô travando já, né? Vou pôr caneta. Você já tem que saber daquele assunto. É professor, olha, você tá sabendo do assunto dos professores? Ah, fui pego desprevenido, tô sabendo não. Não, gente, ninguém é pego desprevenido, né? Às vezes não tá sabendo do assunto, mas você pode falar, olha, essa informação eu não tô sabendo. Mas nunca usar esses termos. Por quê? Porque quando você fala isso, você perde a credibilidade total com a pessoa que tá ouvindo. Se eu chegasse aqui e falasse, gente, ai, fui pega desprevenido, teve que mudar de sala, e ai, não tava nem esperando, então, não sei, né? Mas vamos ver aí o que vai dar. Vocês iam falar, ih, vai dar nada. A pessoa, não, vai dar certo. Então, a gente tá aqui para receber e tal, isso. Então, é a forma que você fala de início que vai mudar toda a sua comunicação, seja no individual, seja numa palestra, seja numa reportagem. Você que fez jornalismo sabe muito dos offs, né? A gente fala muito, os 3 primeiros segundos, 5 primeiros segundos, vai prender a pessoa ou vai descartar a pessoa. A gente vai falar sobre os vídeos que a gente grava, porque se você começa um vídeo falando algo que, por exemplo, gente, oi, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu vim aqui falar, a pessoa já vazou, ela nem tá ali mais te ouvindo. Agora, se você chega já com a palavra-chave, a pessoa vai parar, tipo assim, é você mesmo que eu tô falando. Você já viu que um monte de gente começa assim, né? É você mesmo. Então, 43% você já para. Falou um número. Então, tem algumas coisas que é simples, que eu vou falar mais pro final. Mas que se você usar, a pessoa para mesmo pra ver seu vídeo. Porque se é 43% de alguma coisa, eu quero saber. Ué, vai que eu tô no meio. Quero saber, não importa. 2.000, você parou já no vídeo. 2.000 pessoas em tal lugar. Tem um parente meu lá que quer saber. Vai que ele tá no meio. Você não sabe nem o que a pessoa vai falar no final.
Então você já para ouvir. Então números, vocês podem anotar isso aí não vai ter no slide. Inícios de vídeo, coloque assim, para iniciar um vídeo, dicas para iniciar um vídeo. Você pode iniciar um vídeo com números, aí você vai colocar lá porcentagem, quantidade, peso, né? Mais de 500 toneladas, a pessoa já parou no seu vídeo. Sei lá, vai falar da área de estética. Mais de 500 toneladas de silicone é fabricado, a pessoa já parou, quer nem saber. Eu tô aqui para ouvir, entendeu? Então, se você fala números, seja de peso, né, quantidade, porcentagem, a pessoa vai parar para ouvir. E ela vai querer saber o que está acontecendo, porque somos números, tudo é numeral. Então, a pessoa vai querer saber se ela está no meio desse numeral, o que está acontecendo e vai parar no seu vídeo. Além dos números... É o que eu vou falar agora. Então, essa é uma das dicas. Números, independente se é porcentagem, quantidade ou peso, inicie com números, vai dar certo. Ou então datas, tá? Datas também, entra no números. Datas, por exemplo, dia 5 de março, todo mundo já quer saber o que é, né? Dia 8 de março, eu falei lá, né? Dia 8 de março é o nosso curso de oratória. Então, a pessoa vai memorizar aquilo ali. Números quebrados. Por exemplo, dia 8 de março, às 18h33. Por que uma pessoa coloca um negócio 18h33, gente? Porque vai gravar. É só por isso. Talvez ela nem vai começar às 18h33. Mas aí a pessoa que ouviu, ela nunca mais vai esquecer. Vai ter um curso, vai ser que hora? 18h33, que eu não esqueci que a pessoa é doida, falou isso. Que hora que vai ser tal coisa? Teve uma menina que falou na minha live uma vez, eu coloquei 7h03. Eu entrei pra saber por que sua live vai começar às 7h03. Olha que legal! Fica aí que você vai descobrir até o final da live. Até o final da live você descobre. Então, tipo, a pessoa entrou por curiosidade. Por que a pessoa tá falando número quebrado, gente? Se ela podia falar 7 horas, 7h30, 7h15, 7h10. Não, 7h03. Pra quê? Então, o número sempre vai gravar. A pessoa vai prender ali, vai querer saber o porquê. A outra é a pergunta, né? Que a Bruna citou. A pergunta pode ser negativa ou positiva, mas fazendo uma pergunta no início, você sabia? Então, você sabia? A pessoa já para, não sei se eu sabia, né? Eu vou parar aqui para ver. Então, a gente vê muito vídeo também. Você sabia que em Londres tem um prédio com um monte de brasileiro fazendo network? Então, a pessoa para ali para ouvir. O você sabia pega muito. E tem várias outras coisas, né? De perguntas inicial, né? Por exemplo, tem o você sabia o que mais o pessoal fala, mas tem perguntas longas também, tipo, você consegue fazer tal coisa? Você se sente preso na oratória? Você sente que você é isso? Você sente que é aquilo? Você já percebeu? Então, são coisas que você pode falar no início de uma frase, até mesmo, eu já vi gente começar a palestra assim. Tinha um treinador aqui que estava me treinando, que eu acho que ele deve lembrar do Lil Fernandes. Sim. O Lil. Ele começou uma palestra e ele falou pra mim, vou começar com uma pergunta, presta atenção pra você ver como vai ser. Eu falei, vai começar com uma pergunta, vai nem falar eu sou fulano, nada. Ele já começou assim, ó. Quem aqui veio pra esse evento com a intenção de sair daqui, assim, 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 foi falando e eu, olha, começou com uma pergunta. Então, todo mundo parou. Quem aqui? Aí o cara nem falou quem ele é, já tava fazendo uma pergunta, todo mundo para já pra escutar. Então, a pergunta é a segunda coisa mais importante de você começar um vídeo e a estratégica, né? E a terceira é a negação. Não, você não consegue mesmo. Não foi feito pra você, pode sair desse vídeo. Não, se você, tipo, já viu aqueles vídeos que a pessoa fala, se você não quer romper, pode sair desse vídeo, que esse vídeo não é pra você. A pessoa, vou ficar aqui, cara, eu quero romper. Se você não quer prosperar, pode sair desse vídeo. A pessoa fala, oxi, eu vou ficar aqui. Você não manda em mim? Você não manda em mim? Eu vou ficar. Deu certo, você ficou em vários vídeos por isso. É por quê? Porque a gente fala, eu não vou obedecer as pessoas, eu nunca vi, gente, eu vou obedecer as pessoas. As pessoas mandam em mim, não, eu vou ficar assim. A pessoa queria que você ficasse. E aí a pessoa fala, você não vai assistir esse vídeo até o final porque você é aquilo. Aí você fala, claro que eu vou. Eles estão fazendo isso muito em anúncio do YouTube. Porque o povo para, Se você não ficar aqui, você vai perder. Quando é esse, ainda corre o risco da pessoa sair. Porque ela fala assim, vai me vender alguma coisa, você não vai perder. Agora se eu pego e falo assim, você não vai ficar nesse vídeo porque você é fraca demais e não está preparado para o que eu vou falar. Você fala,
Eu fraca? Ah, eu vou ficar. Eu fico agora, porque eu não sou fraca. Eu vou ficar até o final, porque eu vou mostrar pra essa pessoa que eu... Né? Você mexe com o ego da pessoa, você fala, oi, você é fraco demais, você não vai ficar até o final. Tem um outro gancho viral que eu já vi que a pessoa fala, essas 5 coisas fazem... Dicas, é o outro ponto que eu vou falar. Sim. Tem muito no Instagram. Então aqui, a gente falou números, perguntas, negação e a última é a dicas. Por quê? Se eu pego e falo assim, ó, até o final desse vídeo eu vou te ensinar como prosperar em Londres. Será? Vou ficar um vídeo 1 minuto. Fico. Até o final desse vídeo eu vou te dar 5 dicas que você vai desbloquear a sua comunicação e nunca mais você vai travar de frente às câmeras. Fico no vídeo. Eu que falo já fico para ver. 5 dicas eu pego, eu vou anotar também. Entendeu? Então assim, se você fez uma pergunta no início, você vai dar uma dica, tudo isso, você está gerando ali na mente da pessoa informações para ela ficar no seu vídeo e assistir até o final. Até o de negação. Você não vai ficar nesse vídeo, que esse vídeo não foi feito para você. Um dos vídeos que eu fiz que viralizou bastante foi um que eu falei isso. Eu acho tão bobo esse negócio de negação que eu falei, gente. Aí eu falei, esse vídeo não é pra você, que era o quê? E era mesmo, não era mesmo a pessoa. Eu sou muito motivacional. E aí eu tava falando sobre... Ai, gente, agora fugiu. Mas era alguma coisa assim relacionada a romper mesmo, a pessoa querer sair da zona de conforto. Porque tem gente que quer ficar na zona de conforto, gente, deixa a pessoa lá, problema dela. Mas se é a pessoa que não quer sair, não é pra ela. E eu comecei assim, esse vídeo não é pra você que quer continuar na zona de conforto, é só pra você que tá indignado com a situação atual. Falei, aí o povo gostou. Falei, gente, eu nem queria. Eu fiz só pra testar. Então deu certo, dá certo. Pergunta, dá certo. Então façam isso, vocês querem gravar vídeos ou querem iniciar na comunicação de alguma forma. O professor acho que tem muito conteúdo para passar, né? Não sei se você já grava para a internet, então a gente sempre tem conteúdo. Eu tô fora do mercado da internet, mas eu tenho planos. Sim, então planeje, faça e comece, mas é começar, é fazer. O feito é melhor do que o perfeito. Todo mundo tem caneta? Ou um lápis, alguma coisa tem, né? Eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer algo para vocês entenderem que a gente pode destravar, porque quando a gente tá nervoso para falar, o maxilar da gente trava, gente. Eu já cheguei pra falar disso aqui, tá assim, ó. Foi até eu ia pregar no dia. Tava travada, assim, de um jeito que eu falei, meu Deus, que coisa. Aí eu fui fazer o negócio da caneta, que eu nem gosto de fazer treininhos, né? Porque tem os... Ajuda. Ajuda. Aí tem a ginástica que a gente faz, facial, pra destravar o rosto. No dia eu já tinha feito tudo, nada destravava. Eu tava assim, que eu falei, meu Deus, eu tava doendo. E aí eu coloquei a caneta e fiz. Essa caneta me ajudou muito. Então tem vários exercícios que vocês podem fazer antes de começar. Vai no banheiro, tá lotado de gente, quer ninguém veja eu fazendo isso, eu acho ridículo. Vai no banheiro, um minutinho, coloca. Fala com você mesmo ali no espelho e vai dar certo. Tá bom. Olha, vocês vão pegar a caneta. Aqui ela colocou assim. Tem a opção de colocar assim também. Eu acho que assim trava mais e a gente fica com mais dificuldade pra falar. Então a gente vai colocar e vai falar. Eu consigo falar com a caneta na boca. Só pra vocês entenderem como que você força pra falar. Todo mundo tem dificuldade pra alguma coisa. A dicção é todo mundo precisa tratar a dicção. Não é porque a gente tem problema de dicção. Mas se você é pego de surpresa num negócio ali, se você não tiver preparado, não tiver com exercício... Até a respiração, na hora de falar a palavra, já viu que tem hora que a gente fala, uai, mas eu falei a palavra errada, gente, é uma palavra tão simples. É porque você não estava com a dicção tão boa. Então esse exercício, não vai fazer um exercício aqui que vai valer pra sua vida, não. Isso aqui é só pra vocês entenderem como que faz, pra quando vocês estiverem em casa, vai fazer uma apresentação, tem uma reunião no trabalho, vai no banheiro rapidinho, ó, eu quero falar com você, Mara. 5 minutinhos, vou no banheiro. Respira lá e já vai ajudar bastante. Eu tinha muita dificuldade, ainda mais com figura masculina. Vinha um homem, eu estilo ele ali, quero falar com você. Eu falava, morri, gente, pode assinar meu óbito, não vou conseguir falar mais nada, acabou. Ainda mais na imobiliária, porque os homens andam muito, né? Aí chegava, Larissa, quero falar com você. Eu falava, acabou tudo. E eu tava fazendo terapia na época e tratando tudo de comunicação que eu queria destravar ao máximo, que eu sempre gostei de falar. Tava começando a pregar naquela época, então eu falei assim, meu Deus, por que eu travo aqui? Eu falo com todo mundo. Aí eu fui descobrindo que não, que era só, mas era isso, era porque o meu medo ali naquela área era falar de um assunto que eu não sabia.
Então, tipo, eu tava numa área que eu ia saber falar do assunto, se eu não soubesse era só falar que eu não sabia. Aí a gente tem tanto medo de errar, tanto medo, que eu ficava... Faltava dar um piripaque. Chegava lá, não era nada, gente. Não, é porque é um cliente seu, não sei o que. Eu falava, era isso? Não, faz isso mais nunca. Quase me matou. Não, misericórdia. Eu sofro muito por antecedência. Não, eu chegava lá já quase dando um desmaio. Pode falar o que é, já preparada. Eu falava, já tô preparada. Eu queria falar... Não, era só pra saber do seu cliente, sei o que. Eu falava, não, gente, não é possível que a pessoa fez isso. Eu vim já preparada pra uma guerra, pra perguntar os metros quadrados da cerâmica do apartamento tal, e eu já... Não era nada disso. Porque eu sou ruim com gravar, eu sei que é jornalista, sabe. Às vezes você vai fazer reportagem, você tem que gravar alguns textos. Eu nunca gravei. Nada. Palestra. Você já gravou a palestra? Você vai falar, não, gente, já gravou não sei o que. Não, gente, não grava, não consigo. Não consigo. Eu leio e entendo o que eu tenho que fazer, e é isso. Então, assim, não é todo mundo que grava as coisas. Então, se você tem facilidade de gravar, ótimo. Não que fique robótico, mas que você já saiba ali o caminho. Mas para quem tem dificuldade de gravar, a melhor coisa é você saber o assunto e fazer do seu jeito. Então, vamos colocar a caneta na boca, vamos falar. Vamos colocar, vai falar, eu sei falar com a caneta na boca. Eu sei falar com a caneta na boca. Conseguiu? Já você sente que tá, seja, aqui uma questão, não vai fazer não, né? Ah. O Jonathan tá rindo da nossa cara. Isso é ótimo, gente. Ótimo pra destravar a voz, a altura, tom de voz, tudo, a dicção. Você trava, você passa o dia em casa, lendo um negócio, tô cantando, tentando fazer de jeito. É ridículo. Vai dar certo. Por quê? Porque você tá forçando. Isso aqui você tá forçando mais ainda a sua voz. Então quem às vezes tem dificuldade de falar mais alto um pouquinho, fala muito... É. Então quando você força aqui, fala rápido demais. Então quando você coloca aqui, aí você tá forçando pra voz sair, você tá forçando tanto pra voz sair, que você, quando tira a caneta, você fala, ufa, ficou leve, agora ficou mais fácil falar, porque tava difícil. Então você dificultou, achou a rala, você facilitou a sua fala. Dificultou, achou a rala, facilitou a sua fala. Pode fazer isso em casa o tempo todo. Recitar também. Eu tô lendo um livro, vamos supor, quem gosta de ler? Eu. Todo mundo gosta de ler? Coisa boa. Gosta de ler, Mara? Gosto, mas Gosta? eu, tipo assim, Média. amo. Quando você vai ler, vamos supor, tô lendo um livro que eu gosto muito. Aquela história que você mais gosta, a página que você mais gosta do livro, pega ela e você vai ler em voz alta, se possível caminhando. Por quê? Que nem eu falei, quando você caminha, você respira melhor e você fala. E vai lendo aquela página, só que você vai ler alto. Eu falo alto, vocês já viram? Por quê? Depende do que você vai falar, você vai diminuir o tom de voz, depende do que você vai falar, você vai aumentar o tom de voz. Então você vai ler essa estrofe desse livro, anota de tarefinha de casa pra vocês fazerem. Vocês vão ler esse livro em voz alta, ouvindo você ler. Exemplo. Vou ler o que está escrito aqui. Terceiro passo. Dicção e articulação. Uma boa comunicação exige clareza na pronúncia. Exercício. Trava-línguas na oratória. Leitura em voz alta. O objetivo é falar com precisão, sem atropelos. Vocês viram que eu li, eu coloquei o ponto, vírgula. Terceiro passo. Então, a forma que você vai lendo, você tem que dar ênfase no que é o principal. Agora, se eu vou lendo assim, terceiro passo, dicção e articulação, a boa comunicação exige clareza na pronúncia, exercício trava-línguas na oratória, leitura em voz alta, o objetivo é falar com precisão e sem atropelos. A pessoa fala, o que é isso que você me está falando? Então, quando você dá ênfase, emoção no que você está falando, a pessoa fala, olha, eu já sei o que ela está falando, é o terceiro passo. Não sei o que. Você já gravou por causa do jeito de falar. Pode passar, Jonathan, pra gente. Então, obrigado pela caneta, não babei, tá? Prometo. O quarto passo, variação de tom. Uma coisa vai levando a outra, né? A gente falou agora sobre isso. Variação de tom, velocidade e maturidade. A maturidade é tão delicado, porque tem gente que fala com muita rispidez, né, no falar. Então, nós vamos começar aqui com a variação de tom, explicando para vocês. A variação de tom é isso que eu fiz aqui. Eu vou estar falando. Vou diminuir a voz quando for preciso. Às vezes você vai fazer uma palestra, vamos supor, vou fazer uma palestra sentada. Eu não vou falar mais gritando, por quê? Porque eu sentei. Então eu vou falar de uma forma mais tranquila, tô sentada, a respiração muda, tal. Aí eu pego e falo, não, mas agora tem uma hora da palestra que eu vou querer aumentar a voz e vou falar mais alto. Às vezes eu vou falar andando pra lá e pra cá.
Então, a variação de tom, ela pode dar ênfase na fala e em alguns pontos específicos. Por exemplo, o vídeo que eu gravei, não sei se todo mundo assistiu, que eu falo, dia 8 de março, às 18, tananã, não, era 13 horas, né, mas é só um exemplo. Então, dia 8 de março, às 13 horas, aí eu falei num tom de voz, você que tá com essa... Aí eu já falo, mas você que tá com a sua comunicação travada. Então, tipo, eu tô dando ênfase em alguns tópicos. Essa variação de tom de voz é o que faz o negócio crescer. O vídeo vai dar pra passar, Jonathan? Não, o vídeo não tá aí. Não, né? Vou enviar alguns vídeos no grupo pra vocês, que eu não vou conseguir passar aqui. Eu vou fazer um grupo pra gente. Acho que o Lucas que tinha saído da sala a hora que eu falei, né? Fazer um grupo pra todos nós. E eu vou tentar lançar a segunda turma pra gente dar continuação, mesmo que seja mais curto, mas pro pessoal que não conseguiu participar por causa do top. Mas o que acontece? Vocês vão ver que o Whindersson Nunes, ele usa muito essa variação de tom de voz. Ele dá um grito do nada no show dele. Do nada ele abaixa o tom de voz e conversa cochichando. Do nada ele mantém a voz alta. Então, o tom de voz vai mudar muito. Como mestre de cerimônia, quando a gente vai chegar num evento, tem gente que chega até correndo, dependendo da energia que tá no evento. Você tá vendo que tá todo mundo assim. O povo tá com fome, já deu meio-dia, o evento já tem não sei quantas horas. O povo começa a ficar assim, eles estão doidos pra subir lá, correndo, igual patati patatá. Gente, vamos levantar energia, fica de pé, vamos levantar lá em cima, não sei o que. Você fala, por que você está fazendo isso? Animou todo mundo. Todo mundo levanta. Não, agora vamos pôr música lá em cima, eu tô sentindo vocês desanimar demais, quero ouvir não sei o que, não ouvi direito, grita mais alto. E não sei o que, você fala, meu, que... Tava quase dormindo, de repente aconteceu desse doido subir aí. E quando você menos espera, você já levantou, você já gritou e já mudou a energia tudinho do ambiente. Porque a variação de tom tem a ver com a energia do ambiente também. Então, se você tá numa palestra, tá falando com o público, ou tá falando ali, seja com 3 pessoas, mas você precisa da atenção daquelas 3 pessoas, você tem que falar com elas e variar o seu tom, porque senão ninguém vai te ouvir, ninguém vai prestar atenção no que você tá falando. A velocidade tem que ser tratada também. Porque você fala devagar demais, ninguém tá nem aí que você tá falando, porque dá preguiça de ouvir a pessoa falar devagar. Eu tenho agonia, eu tenho dificuldade até de falar, pra imitar, pra falar. Agora, a maturidade, gente, meu Deus, a maturidade é difícil, porque se a pessoa não tem maturidade pra falar... Vocês já perceberam assim, você tá num lugar, aí chega uma pessoa super inconveniente e fala... Ah, você comprou tal coisa? Não, mas isso aí não presta, não. Aí você fala, nossa, mas por que você tá falando isso agora, gente? Nada a ver. É aula de etiqueta aqui, não, se você não tem maturidade para falar as coisas certas na hora certa, você vai falar asneira na hora errada e vai ser ruim, porque a pessoa não vai te ver como autoridade mais. Né? E se a gente tá aprendendo aqui, ó, uma fala com autoridade, ninguém vai dar nem ênfase no que você tá falando, porque você tá falando de uma forma muito ruim. Então, até falar agressivo. A gente tem um exemplo do Pablo Marçal, que ele fala às vezes xingando, vai cuidar da sua vida, vai não sei o quê. É a imagem que ele quer passar, ele alcança o público dele. Mas, se não é a imagem que você quer passar, se você não consegue fazer isso, você vai xingar todo mundo, gente, não vai dar certo. Vai por mim. O Jonathan é o melhor, ele é o meu bastidor, fica rindo. Mas não vai dar certo, por quê? Se eu chegasse aqui... Ah, tô nem aí pra vocês não, vocês aprendem se vocês quiserem, vai cuidar da vida de vocês, não é meu perfil. O povo vai falar assim, ih, ficou doida. Não vai dar certo. Então tem que ter muita maturidade no falar e saber quando falar e saber quando não falar. Porque uma coisa é a pessoa falar assim, olha, vou dar 3 minutinhos pra você, Lucas, dá uma entrada ali, fala tal coisa e você pega, tá bom, fala 20. Você falou super bem, mas a pessoa que te chamou pra falar não te chama mais nunca. Ainda vai falar para um monte de gente, chama, não, menina, eu dei 3 minutos para ele, falou 20 minutos. Então, tudo entra na maturidade, inteligência emocional. Você tem que, igual teve o conflito aqui na hora de gravar, entra na maturidade também, por quê? Porque se é uma pessoa irritada, ela fala, não vou gravar mais nada. Se fosse muita gente, vocês iam ver um ou outro emburrado. Não vou gravar, porque a menina tá falando alto aqui perto de mim, já estressei, não vou gravar. Aí alguém ficou sem gravar? Sempre tem, quando é muita gente. Por quê? Porque tava todo mundo gritando, mas o povo gravou com os outros gritando. Mas eu não vou. Por quê? Porque não teve inteligência emocional, não teve maturidade e falou, não vou. Sendo que era essa a ideia, era pra gravar mesmo. Ah, você falou que me gravar, vou gravar. Né? Então, a maturidade para falar, ela entra tanta coisa, porque se você não tem,
Aqui eu coloquei a elegância no falar, né? Se você não tem elegância pra falar com as pessoas, por mais que seja um assunto chato, debate, que às vezes a pessoa, né, um é petista, outro tá, e aí vira aquele negócio, aí começa a brigar. Se você não tem elegância pra falar, você acaba saindo de chato. E às vezes você tá certo no assunto, você tá debatendo uma coisa ali que foi verídica, que faz sentido. Mas isso é tão chato que até quem tá do seu lado não fica mais do seu lado. A pessoa fala, não, muito chato, tá brigando com todo mundo, tá xingando todo mundo, eu não tô nem aí mais, agora eu tô defendendo o outro lado. Então a elegância no falar vai entrar nisso. O exercício de escala da voz, eu acho que a gente entendeu um pouco aqui. Eu acho que é os microfones. A elegância no falar, ela não vai estar só ligada no seu tom de voz também. Ela vai estar ligada com a sua postura, a forma que você chega no ambiente, igual eu falei. Se eu chegasse aqui, se vocês tivessem me encontrado, gente, qualquer jeito, vocês sentiam as duas, eu não tinha nem voltado, porque os meninos estavam mexendo no cenário aqui, arrumando. A pessoa fala, não vou voltar não, gente, parece que é uma bagunça o negócio lá, não quero participar mais. Então, é isso. Aqui eu coloquei assim, monotonia destrói a atenção do seu público, a variação de tom mantém o engajamento. Por quê? Como que eu vou manter o engajamento? Você que está assistindo esse vídeo, pronto, a pessoa já parou para ver. Né? A pergunta, você sabia? Com a maior empolgação do mundo, a pessoa vai querer saber o que sabia. Né? Se eu falo 43%, o tom que eu usei, a forma que eu falei, vai fazer a pessoa ficar, vai fazer a pessoa querer me ouvir. Não porque eu tô falando um assunto muito bom, tá vendo que não tem nada a ver com o assunto? Desde o início a gente tá falando, ninguém quis saber o que ninguém tava falando aqui nos vídeos. A gente prestou atenção que a outra ficou séria, que a outra falou muito certinha. A gente prestou atenção, né, que alguém mexeu no cabelo, que o outro falou mexendo com a mão. A gente prestou muita atenção em tudo. O que cada um falou aqui? Quem lembra? O que o outro falou? Eu já denunciei logo. Nossa! A gente nem prestou atenção no que cada um falou. Tipo assim, falou assim, tô aqui num curso mó chato aqui, a menina aqui brigando, falando pra mim gravar um vídeo, eu nem queria, e ela tá me obrigando. Ninguém nem prestou atenção se alguém tava falando isso. Por quê? Porque a gente só tava preocupado, vamos ver se vai mexer, olha, vamos ver que careta que ela vai fazer, se vai levantar a sobrancelha assim. Porque quem tem muita expressão facial, às vezes passa a imagem de bravo. Aí, às vezes a pessoa é um amor de pessoa. Mas ela fala assim, o negócio é o seguinte, aí a pessoa fala, nó, vai me bater. Eu tenho muito isso, porque eu falo bastante sério e as pessoas às vezes ficam... Acha que vai brigar, acha que... Exato. Então tem... Passei muito por isso. As pessoas achavam que eu estava sendo irônico. Sério? Tá vendo? A ironia é difícil. Porque às vezes não é, a pessoa às vezes ela tá falando daquele jeito. Eu tenho muita dificuldade na questão de passar uma informação, mesmo que brincando, tô falando sério, mas às vezes eu tô brincando, aí a pessoa fica rindo também, né? Não, eu tô falando sério, eu fico séria, né? Eu tô falando sério, eu não tô brincando. Por quê? Porque você fala tão... E o sério demais, tudo, gente, é o equilíbrio. O sério demais. Tá sério demais o tempo todo, falando sério. Se ele fizer uma piada, ninguém vai achar graça. E se ele fizer, ainda vai criticar, ele vai falar, você tá fazendo piada, não combina com você não. Por quê? Porque você é tão sério. Então, é tentar ter esse equilíbrio. Talvez o sério vem pelo medo e a vergonha de falar em público. Aí você tenta falar mais séria, pra não ter tanto você mesmo aparecer. Vamos manter aqui alguém que é mais séria pra falar, porque não sei o quê. Às vezes você nos bastidores com seus amigos tá mó descolada conversando. E é aquele ali que o pessoal quer ouvir. É você conversando natural. Entendeu? Não é nem eu vou falar aqui muito bonitinho, porque não. A primeira coisa, gente, é esquecer, não preocupa o que o povo tá falando de você. Esquece. Exercício, a escala da voz. Ninguém é obrigado a entender o seu jeito de tom de falar, porque tem gente que fala grosso e fala estúpido. O povo tem que me entender. Quem já ouviu isso? Problema, eu sou assim, eu nasci assim, mãe. Tem que me entender, eu falo desse jeito, tá achando que eu tô brigando, sabe que eu tô falando assim? Não tô brigando, não. Então, o povo que tem que me entender. Ninguém tem que entender. E a pessoa vai entender que você tá brigando e você vai afastar pessoas de você. E vão ter pessoas que não vai querer conversar com você, porque você é grosso pra falar, porque você é estúpido pra falar. Não vai querer te ouvir. E às vezes você não tá nem sendo assim, às vezes você é uma pessoa maravilhosa. Mas aí, que me entenda, eu sou assim, nasci assim, Mariana. Não, gente. Tudo tem como ser trabalhado. A gente lida com tantos tipos de pessoa. Tem gente que é mais grosso pra falar mesmo. E dá pra ser mais manso. Tem gente que é manso demais. Aí tem que
dá uma energiazinha, tem que falar um pouquinho mais acelerado, um pouco com mais acentuação em algumas partes. A gente falou da variação de tom, entra muito isso, porque se eu falo muito calmo, e aí eu vou falar mais empolgada em algumas coisas, por exemplo, vai ter agora um intervalo pra gente sair, vai feliz, né? Emocionante. A gente vai ter um intervalo pra gente sair, descontrair, faça um network, faça uma amizade, você falou que tem dificuldade, né? Até no mais individual. Faça uma amizade. Então, quando você vai falar uma notícia boa, às vezes você vai falar mais feliz, mais empolgado mesmo. Vai ter a hora que você vai ter que falar mais. Por quê? Porque você está dando uma notícia, às vezes, olha, gente, acaba de acontecer aqui e tal. Quem faz reportagem, né? Acabou de acontecer. Você vai ter que dar uma ênfase. Mas nunca ache que as pessoas têm que entender o seu tom de voz, porque elas não têm. Ninguém é obrigado. E você só vai atrair o público que vai te entender. O povo não é obrigado. Mas quem gostou e se conectou com você vai falar com você. Mas quem não, tá achando que é uma grosseria, tá achando que você realmente, às vezes no individual, não só tô falando em público, às vezes no individual. Ah, fui falar com o meu chefe, ele achou que eu tava falando assim com ele, é problema dele que achou isso, eu converso desse jeito, ele que me entenda, ele não vai te entender. Então, pensa, repensa como que você tem falado com as pessoas. Talvez a mensagem que você quer passar é uma e as pessoas estão entendendo diferente. Por quê? Onde que tá o erro? Será que eu tô tentando falar muita coisa para chegar num ponto? Será que não é mais fácil eu falar direto o ponto? Então, é algo a se pensar, pode passar pra gente. Por quê? Eu vou contar uma história, tem um buraco aqui na sala. Aí, em vez de eu falar assim, gente, tem um buraco aqui na sala, cuidado pra não pisar. Gente, tem um buraco aqui na sala, cuidado pra não pisar, porque uma menina pisou e aí ela virou o pé. Porque se virar o pé, aí a pessoa vai... Gente, era só um buraco. Você entendeu? Então, tudo é treino. Ele parece ser muito calado, mas ele já tá falando que quando ele vai... Não, ele falou no início que ele falou bastante. Ele é sério, mas ele fala bastante. Pode passar pro próximo slide pra gente, Jonathan. A gente vai pra esse, já vou avisar com antecedência pra vocês se prepararem. A gente vai ter um intervalozinho e depois a gente volta. Quinto passo é a simulação de situações reais. É basicamente que a gente vai falando, uma coisa vai complementando a outra. Exercício. Vai ser o discurso sob pressão. A gente chegou a fazer esse debate aqui com o celular, que foi aquela hora. O que acontece? Se você não sabe lidar na pressão, esse aqui a gente adiantou ele. Mas você acaba, quando acontece algo de alguém vir te confrontar ou falar algo que você não gosta, porque é fácil eu vir aqui e falar assim, nossa, os professores, isso e aquilo, eu falo, professor, é tudo isso e aquilo, generalizo, né? Falo um monte de coisa e você vai falar, não é assim. Não, professor, é tudo desleixado. Não, eu ia trabalhar de jaleco, conversa, anda tudo mal arrumado. Então, se eu vou entrando em coisa, jornalista é tudo isso e aquilo, é tudo sensacionalista, o povo fala muito. Aí começa a falar mal de algo que você defende. Às vezes você pode não ter maturidade. Quer falar, eu vou defender aqui, agora eu tenho que defender. Meu Deus, tá falando de mim, peraí. Nem sempre você tem que defender. A menina da janela do avião venceu calada. Exatamente. Por quê? Porque ela ficou calada. Mas sabe qual que era a opinião dela? Alguém viu a reportagem depois? Quem viu? Ninguém viu, gente. Eu tava escutando, já tava com fome. Não, mas você viu a reportagem dela falando por que ela não saiu? Eu vi a reportagem dela, falou assim, eu não saí, eu não iria sair, nem se chamasse quem fosse, porque eu reservei aquele lugar, ela queria que eu saísse pro menino e minha filha, se fosse ela, eu tinha batido e colocado de castigo, eu não tinha deixado de sentar. Então eu não iria sair daquela janela pra luxo de criança, porque o menino tava dando muita birra. Ela falou na entrevista, eu acho que foi do Fantástico. Se fosse minha filha, eu tinha falado pra ela, fica na sua e ela não teria saído. Então, se é algo que te enfurece muito, quem é sanguíneo principalmente, né? As meninas do sanguíneo. Por quê? Porque se você é muito sanguíneo, você é explosivo, você quer falar na hora ali, você não pensa muito. Então a ideia é o quê? Agir sob pressão, entendendo o que está acontecendo, entender a situação, entender o ponto de vista daquela pessoa, porque ela tem um porquê que está defendendo aquilo. Ah, feminista está defendendo o feminismo? Por quê? Eu vou ir lá e falar contra, você tá errada. Não, eu posso ter um debate saudável com ela. Não concordo com o feminismo, por isso, sem ser algo que vai ficar chato, que vai ficar grosseiro, sem maturidade. Eu posso falar com elegância, que eu não concordo de vários assuntos, sem caçar briga. Gente, eu discuto futebol, política, eu nunca tive problema, nunca perdi uma amizade por isso. Tudo. De religiosidade, pessoas de outra religião, tem amiga ateu, tem amigo da Umbanda. Tinha um rapaz que trabalhava comigo que ele era
sacerdote, acho, de terreiro, e eu evangélica. O pessoal fala, como que vocês é amiga? Ele vai fazer uma macumba pra você. Eu falava, ele é meu amigão, gente, vai nada. Então, tipo assim, você saber entender que cada um crê em algo, e eu posso sim debater com essa pessoa e mostrar pra ela meu ponto de vista, sem querer obrigar. Porque o problema tá quando você quer obrigar a pessoa a acreditar na sua mensagem. Então, quando a gente vai comunicar, a gente tem que entender. Vai ter uma pessoa que não concorda com o que eu falo. É motivacional, tô falando pra você acordar hoje feliz. Tem gente que não quer, a pessoa acorda de mau humor. Ah, não gosta que dá bom dia pra ela, como que ela não vai concordar com você? Lá em casa tem uma adolescente que eu acordo e falo, bom dia, Camille. Ela fala assim, pra que você acordou feliz desse jeito? Eu falo, Camille, sorri, olha lá o sol. Não, para, já deu. Tá tudo bem. Então a gente tem que entender que cada pessoa tem seu jeito. E a gente não precisa falar pra convencer todo mundo. Nunca você vai convencer todo mundo. Ninguém convence todo mundo. A rainha aí que todo mundo adorava, era aquele negócio. Tem um monte de gente aí que não gosta dela. Um monte de gente. Bolsonaro tem um monte de gente que gosta, tem gente que odeia. Lula tem um monte que ama, gente. Pô, vai a pé atrás do homem onde ele vai. Tem gente que odeia. Então, sua mensagem não vai alcançar todos, mas você precisa saber o que é que seu público quer ouvir. As pessoas que você quer comunicar e saber comunicar com elas. Perfeito? Primeiro, vamos supor, vou entrar num debate com uma feminista. Às vezes ela vai chegar em mim e vai falar assim, porque eu odeio crente, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que. Eu já vi que ela tá alterada. Então o tom de voz da pessoa, a forma dela articular, você já viu que ela tá alterada, que ela não tem maturidade, vai ser difícil ter um debate saudável com ela. Eu tive um debate aqui com um ateu, ele trabalha aqui até. Super gente boa ele. A gente ficou 1 hora conversando, foi maravilhoso, eu ainda brinco com ele. Eu falo assim, você é o ateu mais crítico que eu conheço. O cara leu a Bíblia 3 vezes. E ele fica rindo. A gente ficou amigão depois do primeiro debate. Eu falei, você é ateu? Sim. Ele, você? Eu falei, eu sou cristã. Ah, tá, você não vai vir querer pregar pra mim não, né? Eu falei, de jeito nenhum. E aí a gente foi ficando amigo, foi conversando. Cara, foi saudável. Agora, como que eu vou identificar? Tudo. Postura da pessoa, a pessoa tá alterada. Eu sou ateu e eu odeio todo mundo e não sei o que é o militante. Vai ser difícil você debater com ele. Nem vale a pena. Agora, você é uma pessoa super de boa. Tem gente que é bom você debater. Você vai entender o porquê que ela tá defendendo aquilo. Igual eu tinha uma amiga que ela era muito feminista, hoje ela não é mais. Não foi eu que convenci, não, gente. Mas ela não é mais. Mas assim, quando a gente debatia, a gente sentava, a gente trabalhava junto. Ela era gerente da loja e eu trabalhava com ela. A gente ficava horas e horas. Mas por que isso? Porque eu ficava curiosa. Por que vocês saem sem roupa lá naquele negócio? Por que vocês fazem isso? Por que vocês fazem aquilo? Por que vocês defendem esse negócio aqui? Que eu gosto de ler e entender. E todas elas tinham uma explicação do porquê. E por que, Larissa, que você defende? Eu só falava por quê. Por isso, por isso. Mas por que você acredita nisso? Por isso, por isso. Ela teve uma vez que ela debateu comigo que ela ficou um pouco nervosa, vamos dizer, que ela falou assim, não acho que vocês deveriam defender que as mulheres têm que ter filhos. Eu defendo um negócio lá, que tinha um grupo de mulheres que defendia que para as mulheres não terem filhos. Aí eu falei, sério? Ela sério, eu falei, não é porque assim, quando começou lá atrás, sim, aí o Adão e a Eva começou, né, fazer os filhos, aí foi tendo mais filhos, senão não tinha gente. Então se todas as mulheres decidirem que não vai ter mais filhos, vai acabar, porque aí ninguém vai ter filho. Ela não vai crescer o nosso grupo, e aí um monte de mulher vai ser muito mais feliz, por mais que o mundo acabe. E eu, como assim, gente? Imagina essas mulheres tudo decidissem mesmo, vamos pensar, que eu falei com ela, vamos pensar. Vamos supor que vocês convenceram todas as mulheres, nenhuma mais vai ter filho. E aí ninguém mais quer ter filho. Aí pronto. Aí não, vai morrer todo mundo. E aí acabou. Acabou o ser humano, porque as mulheres pararam de ter filho. Aí ela ficou. Ah, mas acho que não convence não, porque família é bom, por isso, por aquilo. Acabou. E ela tinha acabado de falar assim que ela não queria ter família, que ela preferia ser só ela e o cachorro, e não sei o quê. Aí então assim, depois ela foi entendendo que era uma ideia meio doida. Né? Tem uns que defendem que a Terra é plana, tá tudo bem. Tá sendo filmado, tá tudo bem, gente. Mas, né? Então tem umas... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai ter um debate aqui marcado com o Rodrigo, a gente vai marcar a data. Tinha um cara que trabalhava comigo que defendia, tá? Ele tinha os argumentos. Os 4 cantos da terra tá escrito na Bíblia, ele tinha tudo... Gente, eu nem pergunto. Então é isso, Lucas, respondendo sua pergunta, tem gente que não vale a pena você perder seu tempo discutindo, e já tem pessoas que vai valer muito a pena, porque você vai aprender muito sobre o assunto dela e o porquê que ela defende a verdade dela. Maiores. Gente, a maturidade na fala tá totalmente ligada com o mental, porque você, a boca fala do que o coração tá cheio. O que é o coração? Emoção. Tem alguém aqui que não acredita em Deus? É ateu? Acredita em Deus? Acredita em Deus? Acredita? Jesus? Todo mundo?
Não, porque às vezes não acredita e aí vai falar, mas eu não acredito, não vai fazer sentido. Mas se a boca fala que o coração tá cheio, é o que tá escrito na Bíblia. Se todo mundo acredita na Bíblia. A boca fala que o coração tá cheio. O coração é o quê? Emoção. Então eu vou falar do que minha mente tá mais cheia, mais pensando. Então se eu tô sempre atribulada, reclamando, murmurando, como que eu quero ir depois fazer uma palestra motivacional, falando de gente, olha que sol lindo, que não... Mentira, todo mundo vai ver na cara. Não adianta a pessoa querer falar, vai todo mundo ver que é mentira. Não, essa pessoa não vive isso aí, não. Já viu gente que força a falar algumas coisas? Você fica, gente, essa pessoa tá me forçando, não é assim, não. Porque às vezes ainda mais que a gente conhece. Gente, acordei super animada, tô indo caminhar, e você fala, você acorda no mau humor e tá falando isso. Então, tipo assim, não adianta a gente querer fingir na internet que não vai dar certo. Por quê? A maturidade tá ligada com a emoção, se a emoção não tá bem, uma coisa vai ligando a outra. Uma coisa é eu ter um sotaque, não vai ter como mudar fácil. Uma coisa é eu falar um dialeto e vai ter alguém que vai falar, não gosto de ouvir você conversando que você puxa o R. Uma coisa é o sotaque, sua essência. Tem gente que fala tão calmo e eu amo ouvir, tem gente que não dá. Gente, quantos mil seguidores tem a Camila Vieira, né? Paulo Vieira. E eles falam super calmos. O que eu citei, o primeiro, Leandro Carnal fala super calmo, super culto. E o povo ama ouvir ele. Então, a Joana fala super calma. Mas a Camila Vieira, gente, eu não consigo ouvir os vídeos dela. Então, porque você é mais acelerada, é tipo eu. Consigo, e aqui Só dos também... dois. Mas aí o que acontece? Entrando no que ela falou, o que acontece? O tom de voz dela não te agradou. A Joana vai gravar um vídeo. Na essência dela, não vai perder a essência dela. Ela vai continuar falando do jeito que ela fala. Mas vamos supor que ela quer xingar e quer humilhar os outros na internet. E não sei o que, tem que me entender do meu jeito, porque eu falo desse jeito mesmo, que vocês que não sei o que. Que você juntou as duas coisas pra me explicar? Uma coisa é ela ter a essência dela, falar calma, ter o sotaque, ter a forma dela conversar e ela entender que tem gente que não vai se conectar. Outra coisa é ela chegar na internet e achar que todo mundo é obrigado. Olha, problema seu, que eu acho que você tem que me entender sim. As pessoas têm que me entender, fulano me entendeu. Então não, ninguém tem que te entender. Entenda que não é. Gente, tem gente que fala que não gosta da minha voz, gente. E vai ter um monte. Eu mesmo, quando escuto, eu falo, ai meu Deus, como o povo aguenta. Mas a Camila Vieira, eu acho que não é questão nem tanto só da voz. É porque você sabe quando não é de verdade. A gente que lê... Sente forçado pela leitura corporal. Pode não ser, entendeu? Mas não é genuíno. Pelo menos E tem um a monte de voz seguidores, que ela milhões. fala, Então, são umas coisas meio fora da realidade de muitas pessoas, sabe? tem gente que segue e gosta. A Tássia Leal Colei é uma... Tá, você é leal com isso? Gente, eu não consigo ver um vídeo daquela menina. Eu nunca Sério? assisti nenhum. Eu seguia ela, mas, gente, É igual a Ana Paula Valadão, né? Ela tem a voz voz bem... muito infantilizada. Aham. Eu não consigo. E já tem gente que se conecta pelo mesmo motivo. Ruído, Você entendeu? me Conseguiu entender a diferença? angústia, que eu não sei explicar. Uma coisa é, tipo, ela não gostou, só que elas não estão lá nem aí. Elas, na hora nenhuma, você vê a Camila Vieira gravando vídeo. Gente, eu tô aqui pra falar pras pessoas que não gostam da minha voz, que eu tô chocada com vocês têm que gostar assim. Ela vai fazer isso. Porque ela tem inteligência emocional, ela entendeu? E é isso. Deu pra entender? Deu pra entender, Bruna? Tipo, vai ter as pessoas que não vai conectar com você, porque cada um conecta com um. A gente que é acelerado não vai conseguir ouvir pessoas calmas demais. Por quê? O nosso cérebro não acompanha, a não ser que a gente põe 2 vezes. Eu escuto alguns livros 2x, porque a pessoa que tá lendo é lenta. Uma coisa é a sua essência, é você que é mais sério pra falar, é você que fala mais espontâneo, você que fala mais calma. Outra coisa é querer achar que os outros têm que entender a gente. Aqui eu vi que não tem ninguém assim que é mais grosseiro, tem, gente? Se tem, pode falar. É? Não? Porque assim, às vezes a gente... Não, porque às vezes a gente é mesmo e a gente é assumido. Não, eu falo meio estúpido. Quer trabalhar isso? Quer tratar? Legal. Não quer também? Vai ter o público que vai gostar de ouvir lá você xingando. Vai ter. Pra mais tem um monte de gente, gente. E agora ele melhorou, né? Ele tá xingando mesmo, ele já xingou muito. Então, assim, vai ter pessoas que vai gostar de te ouvir, mas é entender que nem todo mundo é obrigado a te entender. Você tá falando atropelando as palavras, se você não tá tendo uma dicção boa, as pessoas não tá... você tá falando, tô conseguindo entender. Vamos buscar saber por que essa pessoa não tá me entendendo. Ela não tá me entendendo porque eu tô falando errado, porque eu tô enrolando a língua, que eu falo rápido demais e ela não consegue acompanhar. Porque a gente consegue acompanhar uma pessoa que fala rápido demais. A pessoa que fala devagar não consegue acompanhar a gente. Por isso que é público diferente.
As pessoas É. ficam com medo, aí Primeiro, Esse cara É, grosso. a primeira coisa que você tem que entender é que cada um tem uma expressão. A sua já é séria, né? Então você já tem uma expressão séria. Você já passa um ar de pessoa. Tô sabendo o que eu tô falando, pelo seu óculos, vestimenta. Não, então, mas óculos, vestimenta, sua postura, eu já sei o que eu tô falando. Quando você vai pedir algo, a pessoa. Entendeu? Já tá mandando em mim. Por quê? Porque você já passa essa imagem. Então, quando às vezes você pode melhorar, tipo assim, vamos supor, você vai pedir algo pro Lucas. Ô, Lucas, meu amigão, queria te pedir um negócio, cara. Tem como você fazer isso, que é muito importante? Você tá vendo o tom de voz? Lucas, é muito importante, cara. Eu precisava que você pegasse agora a cadeira vermelha que tá em tal lugar e colocasse ela aqui, agora, porque é muito importante, cara. Sim, por favor. Então, o jeitão que você falou, a pessoa fala assim, eu vou agora, você quer duas cadeiras? Você entendeu? Por quê? Porque se eu falasse assim, Lucas, vai agora na última sala e pega uma cadeira, porque é muito importante. Traz a cadeira e coloca aqui. Ele vai falar, eu vou dizer a cadeira, vou te dar uma cadeirada. Por quê? Porque vai. Na verdade, é o jeito que você fala. É a forma de falar. Mas não que você às vezes tá sendo grosso. Nem é, igual você falou, não é por querer. Não é intencional, né? Como você já passa essa imagem, eu já passo às vezes uma imagem muito meninana. Às vezes eu venho mais social, gosto de andar de social. Porque as crianças me veem que nem criança. Eu já fico pensando em os adultos, gente. Porque eu não sei explicar o porquê muito não. Mas assim, eu vejo o que acontece. Então uma vez eu fui ficar aqui com as crianças, tava tendo um monte de evento, foi até no dia do evento que eu falei pra vocês. Deixa eu fechar isso aqui. E aí, eu fui lá e falei assim, agora vocês vão ter que ficar sentadinha, a tia vai ficar aqui com vocês uns 15 minutinhos, não sei o que. Bora fazer bagunça. Eu falei assim, não, mas eu tô falando pra vocês têm que ficar sentadinhos. Ela também é criança igual a gente. E eu, o que eu fiz pra esses meninos acharem que eu sou criança? Eu desse tamanho. Você entendeu? Às vezes era a minha cara rindo de criançada. Vamos ficar quietinhas? Vamos nada. Ninguém vai te obedecer. Então, às vezes, se ele chegasse lá e falasse só assim, crianças, nenhum ia correr, menina. Não precisava falar nada, só crianças. Já todo mundo sentava. Por quê? Porque a seriedade, né? Gente, vou liberar vocês uns 30 minutinhos e a gente volta aqui. Quantas horas agora, por favor? 4h08? 4h38. Então, a gente tá de volta. A gente vai fazer mais algumas dinâmicas. Tá finalizando, mas... Esquecer que é 4h38. 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 Tem como esquecer, não. Número, o povo trata como um transtorno. A pessoa que faz tratamento de silêncio com a outra. Ela fica em silêncio pra castigar, né? Tipo, não vou responder. E a pessoa que se vira e... Então, assim, foi o que a Bruna citou. Só entrei por isso, né? Porque... Pra não fugir um pouco do negócio. Mas tem sim, o silêncio ele comunica e faz mal, dependendo da situação. Mas ele comunica de algumas formas. O Whindersson Nunes, ele usa muito, eu vou trazer alguns exemplos dele, apesar que eu consegui só um vídeo pra passar pra gente. Mas ele usa muito isso. Ele fala, cheguei em tal lugar e a pessoa... Aí ele para, Então, tipo, ele usa muito o silêncio pra fazer a comédia dele, porque o silêncio comunica. Se vocês estivessem todo mundo conversando, aí eu chego aqui, paro desse jeito aqui. Aí você vai, um vai percebendo, vai calando, o outro vai percebendo, quando é tá todo mundo quietinho. Falei nada. Falei nada, professor. Não faz muito isso? Só chega e faz assim, bonito, né? Aí para, analisa, olha, por quê? O silêncio dele, ele já falou tudo, vai. E aí, tipo, ele calou aqui com a mão na cintura. Ele tá comunicando que você tá fazendo algo de errado. Então, a gente tem que ter cuidado com o silêncio e tem que saber usar ele. Por quê? Porque ele é ótimo quando você sabe usar ele. Porque, vamos supor, você faz uma pergunta. Ei, você aí nesse vídeo, você sente que sua comunicação te trava? A pessoa, às vezes, não vai responder em voz alta, mas no cérebro dela ela vai responder e ela nem percebe o seu silêncio. Mas aquele segundinho que você ficou em silêncio para ela responder, ela ficou no seu vídeo, ela entendeu sua mensagem, né? Porque você tem que parar para a pessoa responder. Você faz uma pergunta. Gente, vocês todos aqui têm dificuldade em alguma área? Aí eu calo, igual eu fiz no início. Alguém aqui é travado? Eu fiquei, cri, cri, cri. Aí começou, não, eu sou, eu tenho isso. Não, eu falo, mas tem aquilo. Calada. Então eu tava comunicando o quê? Tô esperando você me responder. Então o silêncio ele comunica, pode ser de forma cômica, pode ser de forma formal, mas às vezes pode ser uma cobrança. Se eu calo, fico... Gente, todo mundo anota tudo. Aí... Eu paro, tô esperando vocês pegar o quê? O caderno, pegar, né? Então, saber usar o silêncio é muito bom. E tem um silêncio também, que é aquele silêncio que você deu delay. Você não sabe nem onde você tá, você esqueceu o que você tá falando. Você tá aqui, de repente, igual... Gente, toda hora tem alguém que abre a cortina ali e faz assim pra mim.
Aí eu tô aqui falando com vocês. Eu não posso, porque senão eu não lembro mais nem o que eu tava falando. Eu só faço assim. E continuo falando com vocês. Porque se eu parar e falar, oi! Aí vai tirar a atenção de vocês. E eu vou perder o que eu tava falando. Aí fica no silêncio. Já viu que tem gente que fica, né? Então, voltando ao que eu tava falando. Peraí, gente. E aí vai perdendo credibilidade. Por quê? Porque você tem que... ai, perdi. Ai, aconteceu tal coisa. Não adianta você justificar porque que você se perdeu, gente. Já perdeu credibilidade. Ai, me perdi porque aconteceu tal coisa. Gente, peraí. Ai, eu me perdi porque... O problema é se você se perdeu por causa disso. Mas a pessoa já se perdeu também. Porque ela agora tá prestando atenção que você é perdido. E agora ela começou a te ler de novo. Ela começou, então deixa eu observar. Ah, então ela é distraída. Percebi mesmo que o cabelo dela tava assim, é distraída mesmo. Então você mesmo faz a pessoa observar umas coisas de você que às vezes ninguém tava nem sabendo. Aí de tanto você falar, ai gente, nossa, porque eu fiquei tão nervosa quando foi pra mim, você começa a ir pra mão, tava nervosa mesmo, será que tá tremendo? Aí, ai gente, porque, nossa, eu sou tímida pra falar em público, aí a pessoa fala, então vou olhar se ela vai escorar, porque, ó, se eu tô aqui falando, eu tô aqui livre. Se eu começo a ficar escorando, pegando as coisas, tem gente que tem uma parede escorando na parede, né? Ou então cruza os braços e vai falando, vai falando, vai falando. A pessoa vê que ela tá insegura mesmo, ou fica assim, que a mão... Tem gente que tem mania de fechar, né? Travar a mão. Você pode ver que tem gente que... Homem principalmente, né? Homem tem muito isso. A gente trabalha com muitos homens também. Às vezes a gente tá fazendo alguns tipos de apresentação, algumas coisas. A gente vê que os homens, eles têm muito a fazer isso. Fecha o punho e fica. E fica, menina. E às vezes fala horas e horas e horas e fica e vai fechando, você vai vendo. Por quê? Porque ele tá pondo a energia dele aqui. A mulher já tem muito de, ai, não sei o quê, né? E escora assim, vai, fica mais retraída. Mas o certo é você gesticular na hora certa, né? Saber se tá nervoso, põe a mão numa posição que fica elegante, fica bom, mas não que você vai estar se distraindo por causa das suas mãos.